Olá, essa é a apresentação do grupo do Seminário de Economia de Juca Queiroz, Ivan Suzar, Yasmin Leite, Karen Carvalho e Ana Luísa, sobre o tema Escola Monetarista. O monetarismo é um corpo teórico constituído nos anos de 1950 e desenvolvido nos 30 anos seguintes. Ele se passa num contexto capitalista da Guerra Fria, principalmente entre as economias americanas e inglesas. Aos anos 70, as superpotências estavam passando por uma crise de estagflação, onde suas economias estavam vivendo a inflação e a estagnação ao mesmo tempo. Acontece que a inflação demonstra que a população está comprando bastante bens no mercado, onde, teoricamente, para esta situação, existiria muita gente empregada e podendo consumir. Ao mesmo passo que a estagnação ou recessão econômica significa que há desemprego, o que gera uma queda na demanda agregada. E nessa época dos anos 70, essas superpotências passaram pelas duas situações ao mesmo tempo, vivendo assim a inflação juntamente a inflação e o desemprego. Nessa mesma época, eles passavam por grandes problemas de safra, o que aumentava ainda mais a inflação, pois havia problema com a matéria-prima, ou seja, a oferta propriamente falando. Esse choque de oferta fez com que os custos de produção subissem e, dessa forma, os preços também. Porém, esse aumento de preço não tem a ver necessariamente com o aumento da demanda. Acontece que esse cenário caótico se passou em um momento em que a doutrina keynesiana estava imperando, onde existia a política fiscal expansionista e a política fiscal contracionista. A política fiscal expansionista era para combater o desemprego, onde o Estado iria introduzir mais gastos para aumentar a demanda. Porém, um aumento na demanda, ou seja, muita gente procurando por bens e serviços, tende a gerar inflação, o que piora a outra parte do problema. Já a política fiscal contracionista iria acontecer o contrário, uma diminuição dos investimentos do Estado, que iria diminuir a demanda, desaquecendo a economia, causando assim uma recessão e, por fim, o desemprego. Ou seja, a ideia de política fiscal ativa da economia keynesiana só era capaz de resolver um dos polos dos problemas existentes na época, que seria a estagnação ou a inflação, fazendo sempre o outro ficar pior. Milton Friedman percebeu isso na época, e foi assim então que ele resolveu criar novas ideias para resolver o problema em questão, surgindo assim a escola monetarista. Bom, dando um pouco mais de enfoque na sua vida pessoal e profissional, vamos falar sobre sua biografia. Milton Friedman nasceu em 31 de julho de 1912, no Brooklyn. Era o quarto filho de dois imigrantes judeus. Sua mãe trabalhava como costureira e seu pai era dono de humilde fábrica de tecidos. Mas, como mesmo falava em suas entrevistas, eles tinham uma renda modesta, nunca ganhavam muito, mas dava para sobreviver no mês. Em 1928, Milton ingressou na faculdade e se formou em matemática e economia. Entretanto, Friedman ia parar seus estudos por aí, mas, graças ao seu professor, Home Jones, que conseguiu uma bolsa no valor de $300 por mês, Friedman foi para a Universidade de Chicago fazer seu mestrado em economia. Foi na universidade também que Milton conheceu sua esposa Rose Directon. O casal teve 2 filhos. Logo após seu mestrado, de realizar, no caso, seu mestrado, Friedman recebeu a oportunidade de continuar na Universidade de Chicago e fazer seu doutorado, o que fez com que ele ficasse conhecido, podemos dizer, no nosso caso agora, mundialmente, como um dos melhores economistas do século XX. Entretanto, mesmo com seus muitos estudos e conhecimentos, Friedman, inicialmente, logo quando saiu da faculdade, não encontrou emprego
em nenhuma área acadêmica que ele se formou. Mas em 1935, ele se mudou para Washington com a sua família e com os seus amigos, podemos dizer assim. Chegando lá, ele- eles se depararam com um cenário econômico e governamental bem diferente. Logo, eles tiveram uma ideia e participaram do plano chamado New Deal. Com isso, os governantes olharam Friedman com um olhar diferente e logo propuseram de trazer ele para trabalhar no governo. Friedman, então, começou a trabalhar no Comitê de Recursos Naturais. Só que, mais tarde, enquanto trabalharam no Departamento do Tesouro, Friedman estudou a proposta dos empregadores descontarem os impostos de renda diretamente da fonte, o que entrou em vigor em 1943, substituindo o antigo sistema. Porém, a medida que deveria ser temporária, podemos dizer assim, por causa da Segunda Guerra Mundial que acontecia, virou permanente, o que fez com que Friedman se arrependesse totalmente de ajudar na implementação desse plano, pois, no futuro, não ajudou em nada a população. Logo após esse plano, em 1946, Friedman parou de trabalhar para o governo e foi convidado pela Universidade de Chicago para ser professor. Então, passou os seus durante 30 anos lecionando na universidade. Em 1950, ele ainda voltou a trabalhar com o governo, mas não é aquela coisa forçada e nem nomeada. Podemos dizer que foi uma coisa esporádica. Ele voltou a trabalhar como consultor na administração do Plano Marshall, importante plano para os Estados Unidos na época. Além de lecionar em 1956, Milton fez inúmeras palestras, que fez com que sua esposa Rose editasse todas essas palestras e originou essas palestras no seu livro O Capitalismo e Liberdade. Em 1966, Friedman iniciou uma coluna no New Israel, que é hoje em dia a segunda revista mais importante dos Estados Unidos, na qual ele escreveu 82 editais e reescreveu também cartas para os seus leitores. Em 1976, Friedman ganhou o Prêmio Nobel de Economia por suas realizações no campo e por sua contribuição em, em todas as áreas da economia. Mas, para sua esposa Rose, o grande empreendimento, o grande boom da carreira de Milton veio logo após disso, pois eles foram convidados a fazer uma produção de um documentário para a televisão, no qual era uma série de palestras que Milton gravou, falando sobre economia, algumas coisas da sua vida, alguma coisa de planos, alguma coisa que as pessoas poderiam tomar iniciativa na frente do governo. E essas coisas nos âmbitos gerais. E seu primeiro episódio foi exibido em 1980. Milton Friedman morreu com 94 anos, vítima de um ataque cardíaco em 2006, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Características da escola monetarista. A teoria monetarista defende que o Estado deve apenas monitorar e cuidar da moeda em circulação. Para os monetaristas, inflação é o excesso de moeda em circulação, ou seja, é sempre gerada pela ineficiência do Estado em imprimir e circular moeda para resolver problemas como o desemprego. Portanto, na perspectiva monetarista, taxas de juros muito baixas aumentam o potencial das pessoas de tomarem empréstimos, o que aumenta a circulação da moeda e, consequentemente, aumentará a inflação. Para resolver a estagflação, que é gerada pela ineficiência do Estado em gerar moeda, Friedman propõe a indução de uma recessão econômica através da política monetária, aumentando assim as taxas de juros. Com as taxas de juros altas, a tentativa de investimento de consumo da população irá diminuir e a economia irá se contrair, o que também causará o aumento do desemprego. Logo, com esse aumento do desemprego, os preços irão entrar em queda, o que controlará a inflação e irá causar a obtenção de uma recuperação econômica. Ou seja, para Milton Friedman, através da recessão, a recuperação econômica irá ocorrer naturalmente, e não a partir de um crescimento econômico pela intervenção estatal.
defendido pelo keynesianismo. Ademais, Friedman e a teoria monetarista defendem que os governos que usam políticas fiscais estariam condenados à falência, uma séria crítica ao keynesianismo. Eles acreditam também que os déficits orçamentários causam aumento na oferta de moeda ou aumento nas taxas de juros, excluindo os gastos privados. Para os monetaristas, a redução da inflação é uma pré-condição para o sucesso em outros objetivos econômicos. Crítica ao keynesianismo. Milton Friedman critica fortemente o uso da política fiscal pelos keynesianos, visto que, para os monetaristas, a política monetária é a que possibilita resolver o problema da inflação, e não a política fiscal. Os keynesianos defendiam a impressão da moeda pelo Estado, ou seja, uma maior intervenção estatal e a injeção desse capital na economia pelo governo. Porém, isso acabaria proporcionando o aumento na inflação, o que poderia causar grandes prejuízos na economia. Friedman defendia o combate à inflação e era a favor que os bancos diminuíssem ou controlassem melhor a impressão da moeda. Logo, era a favor da maior autonomia dos bancos, visto que outros aspectos da economia, como o desemprego, acabariam por se autorregular. O keynesianismo acreditava que essa quantidade de dinheiro na economia não faria diferença. Já Friedman acreditava que isso importa, visto que a taxa de crescimento na economia pode ser medida através da quantidade de dinheiro impressa que circula na sociedade. Friedman também defende a autonomia dos bancos centrais para controlarem suas taxas de juros, porque elas regulam a oferta e demanda do dinheiro na sociedade, o que tornaria os bancos centrais independentes do governo. Os keynesianos defendem a maior intervenção estatal, minimizar taxas de juros, para que o governo conseguisse, dessa forma, injetar e aumentar a circulação e o aquecimento da economia. Portanto, os keynesianos e os monetaristas possuem pontos de vista muito opostos. Para os keynesianos, a economia é instável, o mercado não funciona de forma eficiente, pois tudo é muito volátil. Porém, para os monetaristas, a economia é estável. O preço irá mudar de maneira eficiente em relação aos recursos que se possuem, e todos os gastos privados não seriam voláteis, e sim estáveis. Para os keynesianos, a inflação é causada por fatores independentes de custo, como o preço de produção ou salários, e ela causaria o aumento na emissão da moeda. Para os monetaristas, a inflação é causada pelo crescimento excessivo do fornecimento da moeda. Friedman critica a perspectiva keynesiana que os governos deveriam usar políticas fiscais para manipular a economia, visto que, de acordo com ele, governos que usam políticas fiscais estariam condenados à falência, e que a redução da inflação é uma pré-condição para o sucesso em outros objetivos. Para o keynesianismo, a política monetária poderia e deveria ser usada somente para influenciar taxas de juros. A prioridade deveria ser das políticas fiscais, para manipular a economia. Dessa forma, é perceptível a grande oposição do efeito monetário para Keynes e para Friedman, defensor da teoria monetarista. Século XX, década de 50 a 60, Milton Friedman. Criação do pensamento que inflação é igual a excesso de fluxo de moeda ocasionado pela ineficiência do Estado. Um contexto capitalista no auge da Guerra Fria que perdurou de 1947 até 1991. Crise do petróleo em 1973, ocasionada pela alta dos preços e a escassez do produto no mercado mundial. Encilhamento, crise econômica entre 1889 e 1891, durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, hiperinflação decorrente do grande fluxo de moeda que ocasionou no índice de 46,58% de inflação. A aplicação do Plano Collor, marcada por um profundo momento de recessão econômica e agravamento da crise em 1990. O cenário só foi revertido em 1994, quando o Plano Real finalmente conseguiu estabilizar a economia. Implementação do Plano Real em 1994, a qual aqui no Brasil decorreu em um maior controle de impressão e fluxo de moeda. O Plano Real estabilizou a economia, porém com um alto custo. Os juros foram elevados e ocorreu a privatização de empresas públicas para manter a moeda valorizada.
Em janeiro de 1999, o Banco Central promoveu uma grande desvalorização do dinheiro real, o que provocou a quebra de bancos em um período de estagnação econômica, que só foi revertida a partir de 2004, quando se iniciou um processo de fortalecimento do mercado interno, abrindo um ciclo de crescimento. Crise de 2014 e 2015, ocasionada por uma forte recessão que levou a um recuo do PIB brasileiro por quase 2 anos consecutivos, com inflação de 13,7%.